meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi trazer um relato sobre a cirurgia do Gael. Porque quando ele foi fazer essa cirurgia, eu pesquisei aqui no YouTube alguns vídeos para me esclarecer algumas dúvidas e eu não achei. No caso de vidas reais, né? Tem estudos falando, tem médicos falando, só que eu queria pessoas que já tivessem passado por isso pra me falar alguma coisa. Eu já achei muito de adulto, mas não de criança. Então eu resolvi trazer esse relato porque pode ser que ajude muitas outras mãezinhas, né, que estão passando por isso, porque depois eu descobri também de várias outras crianças que passaram pela mesma coisa ou que estão passando. Então eu espero muito ajudar. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, que me ajuda muito, tá bom? E se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e se inscreve. Tem esse e vários outros vídeos legais pra você conferir, tá bom? Então vamos lá. Vou começar pelo início, né? De fato, como foi que eu descobri que o Gael tinha hérnia, né? A hérnia dele é hérnia inguinal, fica na virilha, ficava no caso, né? As pessoas não sabem o que é realmente. Na realidade, hérnia é como se fosse um buraco na parede do... Eu vou explicar mais ou menos, porque eu não sou médica, mas foi o que eu pesquisei, né, no tempo. É um buraco que forma na parede abdominal. Esse buraquinho se forma e por esse buraco passa um pedaço do intestino pro lado de fora da parede abdominal. E aí foi exatamente isso que aconteceu com o Gael. Só que é perigoso porque o médico uma vez me falou que esse buraquinho pode fechar. E se fechar, ele aperta o pedaço do intestino e corre o risco de perder o intestino, um pedaço, né? E era uma coisa que me apavorava muito, né? Eu só pensava nisso. Teve outro médico que falou pra mim que com crianças era mais difícil isso acontecer, mas mesmo assim, né, gente? A gente fica muito preocupada, porque se tem o risco, a gente não quer correr esse risco, né? Eu descobri essa hérnia que ele tinha porque sempre eu percebo, até uma dica que eu dou pra todas as mães, eu acho que até todas costumam fazer isso. Eu sempre percebo tudo no corpo do meu filho. Quando eu vou dar banho nele, eu percebo se tem algum machucado, se tem algum hematoma, alguma coisa, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo dá sinais quando tem alguma coisa de errado. Então eu sempre fui assim, eu sempre olhei tudo, sempre fiquei olhando pra ver se tinha alguma coisa de errada. E foi desse jeito que eu descobri. Um dia eu fui dar banho nele e aí eu fui secar ele e aí eu percebi que na virilha dele tinha um carocinho, por fora mesmo, dava pra ver um carocinho assim mais alto por fora. E aí eu vi aquilo e eu falei, nossa, isso não é normal, porque ele não tinha isso. Ele não sentia nada, assim, aparentemente, né? No local ele não sentia nada de dor. Só que depois que eu descobri o que ele tinha, eu comecei a ver alguns sintomas que ele falava que tinha, mas eu não sabia que era isso. Por exemplo, a gente ia aqui na casa da minha mãe, que é bem perto daqui de casa. E aí no comecinho, chegava nem na metade do caminho, ele me falava, mamãe, tá doendo. E ele falava que tava doendo assim na barriga, um pouquinho pra cima, né? E ele falava que tava doendo, eu achava que era tipo, não tem quando a gente anda que fica doendo assim do lado, só que é bem perto, não era longe. Quando eu ia levar ele pra escola, que também é perto, ele reclamava, eu tinha que levar ele a metade do caminho no colo, porque ele reclamava que tava doendo aqui do lado. E aí só depois que eu descobri que ele tinha isso, eu fui entender que ele tava sentindo dor, era justamente por causa da hérnia, né? E eu não sabia de jeito nenhum, fazia nem ideia de que ele tava com hérnia, né? E aí já marquei uma consulta pra ele aqui no posto, né? Acompanhamento, porque aqui tem médica, aí eu fui lá, marquei e fui consultar. E aí quando eu consultei, o médico já de cara falou que provavelmente seria uma hérnia. E até então eu nunca tinha escutado falar, né? Que a gente só vai ver, pesquisar essas coisas depois que acontece com a gente, né? E tal. E aí eu nunca tinha escutado falar isso. E aí depois disso, eu fui fazer um exame de imagem, né? E lá constatou realmente que ele tava com a hérnia do lado esquerdo. E aí depois disso voltamos de novo lá e aí ele falou que a gente tinha que colocar ele na regulação, porque aqui na cidade até então não estava tendo cirurgias, tinha que ir lá pra Goiânia, né? E aí eu coloquei ele na regulação, só que nesse meio termo começou a ter de novo cirurgias aqui. Na realidade eu não sei se estava tendo aqui no hospital, mas eu acho que não. Aí a gente colocou ele pra fazer aqui mesmo no hospital da cidade, mas também tinha que esperar.
E não demorou, gente, não demorou muito, ele foi chamado pra fazer a cirurgia aqui no hospital daqui da cidade. Muita gente fala, ai, tem coragem de deixar ele fazer aí, não sei o quê. Gente, eu acredito muito que o que é pra acontecer vai acontecer independente do lugar que você esteja. Porque Deus, ele pode proteger a gente independente do lugar que a gente esteja. Não é porque, um local... É claro que se a gente tiver a oportunidade de escolher um lugar melhor, se você puder colocar no melhor, é lógico que você vai colocar. Só que se você não tiver, que era meu caso, eu não tinha o dinheiro para pagar particular e não tinha outro lugar. Era só aqui mesmo que fazia, a não ser que eu quisesse esperar muito, muito tempo. E eu precisava urgente. Tanto que antes dele fazer essa cirurgia, ele passa primeiro pelo médico, né? Que foi o médico que ele vinha, se eu não me engano, ele vem de Goiânia, fazer a cirurgia aqui na cidade, né? E aí ele veio e examinou o Gael primeiro pra saber se era um caso cirúrgico ou não. E na hora que ele bateu o olho, ele falou, sim, precisa fazer cirurgia, porque ele viu que tava bem alto. Começou com carocinho, sabe, mais baixo, assim, rente à pele, mas era um caroço. E aí, quando foi fazer a cirurgia, já tava bem mais inchado, sabe, tava piorando. Então, eu queria fazer o mais rápido possível. Então, ele falou que era caso cirúrgico, e aí já marcou. Não podia marcar no primeiro mês que ele foi consultar, porque já tava tudo marcado. Então, ele foi fazer um pouquinho mais pra frente. Só que aí... não demorou muito, chamaram ele, falaram que ele ia fazer a cirurgia e eu fui lá e a gente chegou pra fazer a cirurgia lá no dia, já foi internada e, gente, dá muito... Eu tava muito confiante, assim, né? Eu tava confiando muito em Deus, porque como eu disse pra vocês, né? Deus é que sabe de todas as coisas, que a vontade dele sempre seja feita. A gente fica aflito, porque é impossível não ficar, né? A gente é ser humano e a gente fica aflito, e foi assim que eu fiquei também. Mas eu tava confiando que Deus ia fazer o melhor pra vida dele. E aí a gente internou, troquei a roupinha dele e a gente ficou só esperando. Tinha 2 meninas ainda lá pra fazer junto com a gente no quarto, fazer uma outra cirurgia, né, que ele também ia fazer. E aí o Gael fez primeiro, porque como ele era criança, ele foi primeiro, né? Aí, gente, ele entrou pro centro cirúrgico, ele olhou pra mim com uma carinha de choro, me deu uma dó tão grande. Teve até uma mãe lá, a moça que tava internada lá, né, que ela também tem um filho, e ela falou, nossa, mas você tá tão tranquila, se fosse eu já tava desesperada. Realmente, eu tava, gente, eu tava muito confiante, assim, só que meu coração tava, assim, a mil, né, porque a gente sabe que por mais simples que seja a cirurgia, sempre tem o risco de acontecer alguma coisa, né, e aí eu tava muito agoniada. E aí ele entrou pro centro cirúrgico, eu fiquei lá esperando, e eu achava que ia demorar bastante, eu sabia quanto que demorava, só que aí... Passou um pouquinho de tempo, eu ouvi um choro lá no corredor e aí eu já comecei a ficar meio apavorada, porque eu achava que ele ia voltar dormindo. Ninguém tinha me falado sobre isso, eu não esperava por isso, né? E aí ele começou a chorar, eu já fui pro corredor, já meu coração acelerou, aí eu falei, meu Deus, o que foi? E ele chorando, agoniadinho assim, sabe? Aí colocaram ele lá no quarto e quando entraram com ele no quarto, ele começou tipo a se tremer, começou a... Não sei, gente, foi uma coisa tão estranha que aconteceu. E aí eu comecei a entrar em desespero. E eu perguntei pra enfermeira, eu falei, nossa, isso é normal, porque ele tá desse jeito? E comecei a ficar apavorada. Ela, não, calma, é normal, isso é normal. E eu acho que era por causa da anestesia. E na hora eu não tava entendendo nada, mas depois eu fui entender que ele tava daquele jeito por causa da anestesia. Ele não tava sentindo dor. Pra mim, ele tava sentindo dor. Aí por isso que eu fiquei apavorada. Só que não era. Depois eu fui entender porque a outra moça que entrou no quarto quando ela fez a cirurgia, eu vi que ela ficou meio assim, ela ficou meio desorientada e depois ela não lembrava. E foi exatamente isso que aconteceu com o Gael. Ele tava agoniado, né, por tudo que ele passou e tal. Querendo ou não, é um trauma que acontece no corpo, né? E aí ele entrou e ficou desse jeito por pouquinho tempo também. Depois disso eu fiquei acalmando ele e ele dormiu. E aí dormiu. Nisso, gente, ele já tava sem comer desde o dia. Ele acordou e não comeu nada. E ele se internou 1h da tarde. E aí, depois que ele fez a cirurgia, ele dormiu. E quando ele acordou, ele já acordou levantando. E eu, não, meu filho, não pode. Eu segurei ele.
E aí um pouquinho depois ele vomitou. E aí me falaram que era porque ele não poderia ter levantado, né, e tal. Só que também foi só dessa vez. Ele já acordou chorando, me pedindo água. E aí eu fiquei com mais dó ainda, porque não podia dar ainda, né, gente? Não podia, porque tinha que passar um tempo ainda sem ele comer e sem beber água. E toda vez que ele acordava de tempinho em tempinho, dormia e pedia água, pedia, só que não podia. Aí um pouquinho mais tarde o anestesista foi lá, conversou comigo, um pouquinho mais tarde também o médico passou lá, liberou ele pra comer. E, gente, a recuperação do Gael foi impressionante, impressionante. É impressionante como é que criança tem a facilidade, assim, de se recuperar tão fácil. Porque o Gael, ele no mesmo dia, gente, ninguém dizia que ele tinha feito cirurgia. Até as enfermeiras chegavam lá e ficavam meio assim, né? Ele queria levantar. Gente, ele queria ir no banheiro só. Eu que não deixava, porque ele não podia fazer esforço. Ele sentou no mesmo dia. E eu mesmo tava chocada. Eu falei, meu Deus, mas como assim? E ele queria fazer tudo. Aí também depois que acordou, foi liberado pra ele comer. Gente, esse menino comeu, viu? Comeu o lanche, depois comeu a janta, depois ainda me pediu mais coisa que eu tive que ir atrás lá no hospital, lá na cantina do hospital pra pedir pra ele, que o menino era meia-noite e ainda tava comendo. E as moças lá do quarto, tadinha, elas não podiam comer até o outro dia. E o Gael lá comendo coisa. Elas, Gael, você me paga, você tá comendo um monte de coisa na nossa frente. É um amor, gente, as meninas que ficaram no quarto com a gente. Sem contar também, que lembra que eu falei pra vocês, que não importa o lugar, o que importa é que Deus tá abençoando pra que tudo dê certo. Gente, eu não tenho nada o que reclamar, nada mesmo que reclamar sobre o atendimento, sobre o médico, sobre a equipe, né, as enfermeiras, nada, gente, foi tudo maravilhoso. Todos trataram ele muito bem mesmo. Até da moça que tava entregando a comida lá, né, nas horas, até as enfermeiras, o médico, foi tudo maravilhoso, gente. E aí a gente passou lá a noite toda, né, e quando foi no outro dia, ele já recebeu alta. E aí a gente foi pra casa, claro que tinham cuidados, não era tão exagerados, né, mas tinha alguns cuidados dele não fazer esforço, pelo menos nos primeiros 7 dias, não fazer esforço assim. Depois eu fui na revisão dele e o médico falou que ele tava liberado pra fazer as coisas normalmente, brincar, porque, gente, essa primeira semana foi terrível, acho que mais pra mim, porque o menino queria fazer cada coisa. Teve uma vez, ele tinha o costume de descer a cama, não sei se o filho de vocês já fez isso, mas ele pulava sentado e depois descia da cama. E ele fez isso. Eu quase morri do coração, porque, gente, o medo que a gente tem daquilo abrir. E ele não, parece que a vida dele tava normal. No segundo dia ele já tava andando normal e eu tava assim, meu Deus, esse menino quer fazer tudo. Dá vontade de amarrar ele na parede, sabe? Pra ele não se mexer. Porque ele queria fazer tudo. A recuperação foi maravilhosa. E a única assim, coisa que ele deu trabalho foi pra tirar os pontos, gente. Ele, se eu não me engano, foi 5 ou 6 pontos que ele teve. E a gente foi no posto pra tirar no dia certo, acho que eram 15 dias mais ou menos pra tirar. E a gente foi pra tirar o ponto. No primeiro dia, a gente passou lá meia hora, tentando convencer ele de todas as formas. E não conseguimos, porque é com bisturi que tira, né? E aí a menina falou que não ia tirar, porque ele tava se mexendo demais e poderia cortar ele. E aí acabou que a gente teve que voltar pra casa, só que tinha um dia certo, não podia passar do dia que tinha que tirar os pontos. Aí a gente voltou lá de novo e tiraram. Só que ficaram várias pontas dos pontos nele ainda. E não podia, não caía também, e ficava lá, tava muito esquisito, né? E aí eu voltei, só que eu fui no hospital. Aí quando eu cheguei lá, a gente foi lá pra um lugarzinho lá que é tipo de emergência, né? E ele fez um escândalo, que chegava gente lá que achava que era acidente que tinha chegado, né? Falei, meu Deus, o que é isso? Não, é um menino aqui pra tirar o ponto. E aí acabou que a enfermeira que tava lá me falou que é porque era um jeito que tinha dado os pontos, que ele era completo. Não era aqueles de amarrar, cada um, né? Era um completo. E a moça tinha tirado pelo lado errado, alguma coisa assim, e os pontos ficaram pra dentro. E aí grudou na pele, e, meu Deus, eu só sei que foi bem pior pra tirar. Só que aí tinha uma enfermeira lá que conversou com ele, falou, acabou que conseguiram tirar todos os pontos, graças a Deus. Gente, hoje
tem mais ou menos 5 meses, ou quase 5 meses, que ele fez essa cirurgia. E ele tá normalzinho. Graças a Deus, ele não teve nada, não teve nenhuma complicação depois dessa cirurgia. Não voltou a ficar inchado. E, gente, ele faz muita coisa mesmo. Ele não para quieto. Quem conhece ele sabe que ele não para quieto. Mas ele não teve nenhuma complicação. Nada, hoje ele faz tudo normalmente, sabe? Normalmente, não tem nada demais com ele. E a cicatriz dele tá bem fininha. No começo eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, que cicatriz feia é essa? Porque parece que vai ficar horrível. Porque eles fazem de um jeito lá muito estranho. Só que hoje, gente, tem só uma linhazinha. Na cicatriz dele, só uma linhazinha. Infelizmente foi preciso fazer, porque por mim, a minha escolha era que não precisasse fazer, né? Ele é tão pequenininho, ele fez com 5 anos a cirurgia. Por mim, ele não fazia cirurgia, né, desse tamanho, mas é melhor ter feito agora do que precisar fazer mais velho, né? E depois que ele fez essa cirurgia, que eu coloquei, algumas pessoas sabem que ele fez essa cirurgia, muitas mãezinhas vieram falar pra mim que os filhos dela também têm assim. Gente, eu nunca achei que fosse tão comum como é. Porque eu já sei de várias pessoas que têm. Eu acho tão estranho, né? Eu não sei por que acontece isso. Eu acho que é porque a parede das crianças é mais frágil, né? Não sei, mas eu só sei que eu já vi várias mãezinhas falando que os filhos têm a mesma coisa. E realmente, a cirurgia eu achei bem simples. Ele ficou, acho que meia hora, mais ou menos. Meia hora ou menos no centro cirúrgico e já saiu e foi tudo muito bom, sabe? E também quando ele saiu do centro cirúrgico, um pouquinho mais tarde, ele teve uma reação alérgica. Eu até hoje não descobri o que é, não sei se foi anestesia, mas ele ficou com a boca e com o olho inchado. Ficou bastante inchado mesmo. Aí foi o anestesista foi lá e disse que provavelmente era da anestesia. Aí ele passou o antialérgico e foi desinchando. Só que teve outro dia que eu fui de novo fazer consultar ele, porque ele tava doente, e ele tomou dipirona na veia e ficou do mesmo jeito. Ficou com a boca e com o olho inchado, só que menos, né? E aí eu não sei o que é que ele tem alergia, né? Só que por causa disso eu não dou mais dipirona pra ele, porque eu ainda tenho que fazer um exame pra ver se ele tem ou não alergia à dipirona. E, gente, graças a Deus, deu tudo certo nessa cirurgia. No tempo eu não filmei, não gravei nada. E eu não ia nem gravar vídeo pra cá, pra falar a verdade. Só que realmente eu fiquei pensando, né, que poderia ajudar outras pessoas essa experiência. Às vezes as pessoas podem até conseguir achar, né, uma coisa que pensava que não era nada. Por exemplo, nos sintomas que eu falei que ele sentiu. É muito bom a gente sempre estar olhando, porque pode ser alguma coisa que o corpo tá avisando e a gente fica de olho, porque o Gael vai descobrir bem no comecinho, né? Então, é uma coisa a se perceber. E eu resolvi trazer esse vídeo para ajudar mais mamães, né? Ajudar mais pessoas que estão passando pela mesma situação. E eu espero muito, muito mesmo que tenha ajudado, que possa esclarecer algumas dúvidas que vocês tinham quanto a isso. Se restou alguma dúvida, me falem aqui nos comentários, podem perguntar, tá? Que eu vou estar aqui para responder. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada a todos também que oraram pelo Gael, todos que torceram pela recuperação dele. Eu sou muito grata mesmo. Muito obrigada. E é isso, gente. Esse foi o relato da cirurgia dele. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!